Glória a Deus. Alegria para nós. Amém, queridos? Boa noite, a graça e a paz. Amém, queridos? Que bom nós podermos estarmos aqui. Havia no nosso coração um desejo em poder estar buscando a face do Senhor numa vigília. E nós estamos vivendo um tempo que está sendo tão poucos, né, queridos, que têm, devido às igrejas locais, para poder se reunir, para poder estar buscando a face do Senhor. Antigamente tinha, a gente ia mais em vigília. Hoje, dependendo do lugar que faz a vigília, os vizinhos muitas vezes se incomodam e assim. Mas eu louvo a Deus que Deus preparou aqui uns vizinhos abençoados. E aqui dá para a gente glorificar o nome do Senhor. Amém, amados? Quando Deus invade, querida, a terra, quando Deus chega na terra, Ele chega para trazer mudança, transformação, Ele chega para operar milagres. Deus é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Amém, queridos? Amém, queridos? Que nessa madrugada nós venhamos ser um Ezequiel, querido, para se pôr de pé nesta geração, e nós sermos o Ezequiel que o Senhor disse: pega brasas acesas e espalha pela cidade. Nós estamos nessa vigília pegando brasas acesas, porque nós vamos espalhar para a cidade de Santa Bárbara, a cidade americana, e lá em Minas Gerais, a cidade de Nova Odessa. Nós vamos, pastor Donizete, espalhar brasas acesas. Amém, amados? E não é esse, porventura, um tição tirado do fogo, querido. Quem nasceu no fogo tem que subir no fogo, amém, queridos? Nós não podemos aí, achar que é normal, não, querido. Se você já experimentou, quem já pisou no Santo dos Santos, ele não tem prazer, ele não tem contentamento em outro lugar a não ser na presença do Senhor. E na presença do Senhor tudo pode acontecer, querido. Na presença do Senhor, querido, o cansado é renovado as forças. Na presença do Senhor, o abatido, ele querido, cheio de fé, de esperança e ousadia. Então, na presença do Senhor, tudo pode acontecer. Atos capítulo 3, querido. Atos capítulo 3, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. Atos capítulo 3 é uma palavra de poder, uma palavra de ousadia. E Deus quer usar a nossa vida nessa geração. Pastor, e por que não tem usado? Muitas vezes não tem usado porque está faltando a ousadia. E nós vamos ver aqui um homem ousado, querido. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona, às 15 horas. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, ao qual todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Queridos, nós entendemos uma coisa por intermédio dessa palavra, que além de nós liberarmos a palavra, querido, nós também vamos ter que estender as mãos. Como assim, pastor? Não entendi. Ele liberou a palavra e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo, vendo, porque conhecia ele, dava louvores ao nome do Senhor. Escute, querido, esse homem, ele era colocado à porta do templo por mais de 40 anos. Capítulo 4 diz que ele tinha mais de 40 anos, que esse homem se limitava, porque ele não poderia entrar para dentro do templo. Hoje nós temos essa liberdade de poder entrar e contemplar a formosura do Senhor, querido.
Mas esse homem se limitava à porta do templo, onde ele era conduzido, e ali ele pedia esmola às pessoas que entravam. Era um lugar de muitas pessoas entravam e saíam, então ele via uma oportunidade. E ali, queridos, ele pede a esmola para Pedro e João, que estava no centro do avivamento em Jerusalém. Estava acontecendo, querido, que o profeta Joel havia predito que o Senhor derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Eles estão experimentando o que os profetas profetizaram, eles estão agora, querido, experimentando. E a palavra de Deus diz que às 15 horas era a hora de carregar as baterias. Às 15 horas era o momento da oração. A questão é que nós precisamos, querido, entendeu, querido? Nós damos e precisamos repor. E Pedro e João, às 15 horas, parava para poder subir as escadarias e entrar dentro do templo. Ele precisava, querido, buscar a face do Senhor. Mesmo, querido, estando cheio, mesmo estando no avivamento, eles precisavam, querido. É o que acontece com muitas pessoas. Eu já tenho, eu já orei, mas sempre mais, querido, amém, amados? Nós precisamos, colocarmos limite naquilo que Deus Ele quer fazer por intermédio da nossa vida, e Ele vai fazer quando mais nós buscarmos a face dEle. E aí, subindo essas escadarias, ele é surpreendido, pedindo por um homem que está pedindo uma esmola, e ele diz: olhe para nós. E aquele homem esperou, pastor Vanderlei, esperançoso que agora eu vou receber uma esmola. Só que o homem natural, ele dá esmola. Só que o homem espiritual, ele tem poder e ele dá uma palavra de vitória. Você não entendeu, senão você tinha dado um glória aí. O homem natural, ele dá esmola, querido. Mas o homem espiritual, ele tem o poder de Deus na vida dele. Diz: olha, o seu estado não pode continuar dessa mesma forma. Eu tenho uma receita que pode transformar a sua vida. E nós temos a receita, querido, que pode mudar o mais vil necessitado, o mais vil pecador, querido. Eu vou repetir de novo. O homem natural, ele dá esmola. Mas o homem espiritual, ele tem o poder e ele dá a palavra de cura, ele dá a palavra de milagre. Enquanto as pessoas dizem: não tem jeito, o homem espiritual diz: eu vou orar e Deus vai dar jeito. Eu vou profetizar e Deus vai resolver, Deus vai agir. Então, às vezes o que precisamos é liberar diga comigo, a palavra. Diga: nós precisamos liberar pode viver tornar a viver esses ossos aqui, ó. Tu sabes, não era isso que o Senhor queria escutar dele. O que o Senhor queria escutar dele é: o Senhor é capaz de ressuscitar, o Senhor é capaz de mudar o quadro. Depende de mim e de você. Vou finalizar. Olhe para nós. E por que olhar para nós? É porque ele queria ver, querido, o que estava dentro do coração daquele homem. Porque os olhos revelam o coração. Quando ele olhou dentro dos olhos daquele homem, pastor Vanderlei, Pedro viu que aquele homem tinha fé para poder ser curado. Então, quando ele viu que aquele homem tinha fé para poder ser curado, ele libera a palavra. E a palavra de Isaías 55:10, que há de ser que a palavra que sair da boca não voltará para trás vazia, mas fará aquilo pelo qual ela foi enviada, prosperará. Ele olhou, viu que tinha fé. Ele disse: olha, não tenho ouro e não tenho prata. Nós estamos vivendo uma geração que muitas vezes tem o ouro e tem a prata, mas não tem o poder de Deus. Mas aqui eu vi que tem gente, querido, que está buscando o poder de Deus. Amém, amados? Eu não tenho ouro, não tenho prata. É pecado isso, pastor? Claro que não. E se você estiver lá e quiser abençoar, você já escutou o pastor Vanderlei aí falando aí que você pode semear. Mas escute, é que a questão é: na onde que está o nosso coração? Se é buscar aquele do reino, ou se é viver com aquilo que... Amém, você entendeu? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho é o poder de Deus na minha vida. O que eu tenho, que ele dá a autoridade de Deus, em o nome do Senhor. Levanta e anda. E aí, pastor, a palavra foi liberada, o homem continuou na mesma situação, ele foi lá e estendeu as mãos. Você está entendendo, meu amado, que você também vai estender as mãos para poder ajudar outras pessoas? Você está intercedendo. Muitas vezes, pastor, já liberei a palavra, a pessoa continua da mesma maneira. Quem sabe você vai precisar ir lá, e você vai precisar estender as mãos, tocar nessa vida, você vai precisar orar pessoalmente por esta vida, por essa situação. Ele liberou a palavra, mas também teve atitudes que geram reação. E aquele homem, querido, quando ele levantou, que estendeu as mãos, aquele homem levantou, houve-se e aquele homem agora que ele está de pé.
E agora, pastor? E agora, querido, esse homem, ele não vai lá para o Tivoli não, pastor Vanderlei. Aquele homem não vai lá para a galeria em Campinas não, nem lá para o shopping Piracicaba. Não, pastor, mas o que ele faz? Ele entra para dentro do templo. Sabe que eu entendo, querido, é gratidão. Por que nós não recebemos muito mais coisas, pastor? Porque muitas das vezes nós não estamos sendo gratos, querido. Esse homem tem uma gratidão, porque ele se limitava na porta. Ei, querido, e naquele momento Deus estava quebrando toda a limitação da vida dele. Quem sabe está quebrando a nossa nessa oportunidade. Aquilo que te limita, querido, de poder contemplar a grandeza do Senhor, a glória do Senhor. Quem sabe você precisa dar um passo para fora. Abraão, sai da onde limita a tua visão. Você pode contar as estrelas, pode contar a areia que está na praia do mar. Saia da onde limita a sua visão. O que é que está limitando a sua visão, a nossa visão? E aquele homem, querido, ele entra para dentro do templo. E ele entra agora como pastor? Paralítico? Não. Ele entra pulando, gritando, alegria. Amém, amados? Havia uma alegria no coração desse homem, querido. E as pessoas olhavam para ele, pastor Marquinhos, e diziam: mas não era ele que ficava na porta do templo pedindo esmola, pedindo moedas? Não era ele? Ei, que ele está dando testemunho e dizia: era eu mesmo, mas eu recebi uma palavra sobre a minha vida. Como você está recebendo nessa noite aqui, querido? Eu recebi uma palavra que mudou a minha vida. Deus tem uma palavra para conosco, para poder mudar a nossa história, querido. Quem sabe você pode dizer: olha, o tempo, eu queria arriscar o ano de 2024. Ei, meu amado, não vai se arriscar não. Tira a experiência de 2024, aplica em 2025, porque você vai decolar na presença do Senhor com autoridade, unção e ousadia. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Eu tenho a autoridade de Deus. E Deus tem autoridade para a nossa vida nessa noite, nessa madrugada. Amém? Quem recebe, diga amém. Diga amém, eu recebo. Amém, queridos? A palavra não voltará para trás vazia. O homem natural dá esmola, mas o homem espiritual, ele dá poder. Ele dá a palavra, querido, que traz destino. A palavra que traz, querido, a direção ao qual as pessoas precisam. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa madrugada? Pastor Vanderlei, Deus abençoe, queridão.